Olá, amados, tudo bem? Muito se fala na internet sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial. As notícias, os líderes, os políticos de países, principalmente da Europa, têm falado muito sobre isso atualmente. Mas tem um detalhe acerca deste assunto que quase ninguém fala, ou pelo menos sabe disso, que é o plano por trás dessa guerra. Você já ouviu falar de Albert Pike? Albert Pike foi um importante líder da maçonaria norte-americana de 1859 até 1891 e foi autor de um livro muito importante para a maçonaria chamado Moral e Dogmas. Albert Pike foi considerado um herói na Guerra Civil Americana e tornou-se líder da maçonaria no país após a guerra. Durante o período como líder maçom, ele teve uma visão global do que a maçonaria iria alcançar e usou sua influência para cumprir essa missão. E por conta disso, ele foi considerado o maior líder maçom do seu tempo e talvez o maior de toda a história da maçonaria. Pike era reconhecidamente um gênio, falava 16 idiomas fluentemente, formou-se pela Universidade de Harvard, alcançou a patente de general do exército durante a Guerra Civil e conhecia como ninguém o sistema ocultista judaico, a Cabala, que é o sistema por trás da nova ordem mundial. Albert Pike assumiu a liderança da maçonaria em Washington e durante os governos americanos, Pike teve acesso irrestrito à Casa Branca, pois a maioria dos presidentes americanos eram maçons. E quando você lê sobre a vida e a obra de Albert Pike, você começa a entender que a maçonaria norte-americana tem um papel fundamental no início da preparação do mundo para a nova ordem mundial. Mas você precisa entender quem, na verdade, está por trás de Albert Pike, dessas irmandades e organizações secretas. E tem um texto interessante na Bíblia, escrito em Jó, capítulo 1, verso 6. Ali você consegue ver a capacidade sobrenatural de Satanás de influenciar as pessoas ao redor do mundo todo. Vamos ver? E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" E Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passar por ela." A resposta de Satanás a Deus foi de rodear a terra e passear por ela. Isso é incrível, pois sabemos que a terra é muito grande. No entanto, para Satanás, a terra não é tão grande assim, pois ele pode rodeá-la e passear por ela. As pessoas não entendem, mas Satanás pode visitar vários lugares e influenciar várias pessoas no mundo. E ele não está preocupado com pessoas que não exercem poder sobre as demais. Para isso, existem os demônios em uma escala de hierarquia. Ele, na verdade, está mais preocupado com as lideranças mundiais, pois é através delas e de seus sistemas de governo que ele consegue executar seus planos e faz isso através de irmandades secretas, onde o sigilo é a sua base, é a chave do negócio. Agora tem um detalhe: apesar da força maligna atuando nos líderes mundiais e no mundo, nós cristãos precisamos lembrar que Deus está no controle de tudo. E o maior exemplo da onipotência de Deus, prevalecendo sobre a rebelião de Satanás, está no renascimento da nação de Israel. Como você sabe, Satanás detesta os judeus, pois os judeus são o povo escolhido de Deus. Se Satanás tivesse liberdade de ação, teria feito de tudo para impedir que os judeus voltassem à sua terra e constituíssem uma nova nação, o que de fato ocorreu em 1948. Na verdade, ele tentou impedir que isso acontecesse, quando usou Adolf Hitler para tentar exterminar todos os judeus. No entanto, ele falhou e os judeus voltaram à sua terra, como Deus tinha predito. Agora, quando olhamos para o que está acontecendo no mundo em relação às guerras, a maioria das pessoas acham que tudo isso são obras do acaso, mas esquecem que por trás de tudo isso tem um plano, uma agenda. E Albert Pike tem um papel fundamental em tudo o que está acontecendo no mundo hoje. Um espírito guia aparecia para ele como um anjo de luz e lhe dizia como deveria agir para implantar uma nova ordem mundial. E aparentemente ele não via isso como algo ruim, mas necessário para que o mundo se tornasse um lugar melhor para se viver, sem perceber que estava sendo enganado por Satanás. Agora, mesmo que Satanás tente esconder seus planos de escravizar as pessoas, Deus age para que esses planos venham ao conhecimento da humanidade, principalmente da igreja, para que a igreja veja o que está acontecendo e saiba que o retorno de Jesus está próximo. E uma das formas de Deus trazer aquilo que está oculto ao conhecimento das pessoas, e principalmente da igreja, é se revelando para as pessoas envolvidas com o ocultismo. Vemos isso acontecer no mundo todo.
No Brasil temos o Daniel Mastral, um ex-satanista que se converteu e trouxe ao conhecimento das pessoas o que acontecia por trás dessas seitas. Outro ex-satanista muito famoso e que acabou expondo os planos ocultistas dos Illuminatis foi o Doc Marks. Ele escreveu um livro chamado O Segredo dos Illuminatis. E o que estou expondo aqui para vocês foi extraído deste livro, O Segredo dos Illuminatis, de Doc Marks, que teve acesso aos planos apresentados por Albert Pike. E ele diz nesse livro que, em 1870, Albert Pike publicou o plano para estabelecer a nova ordem mundial. Esse plano foi mantido em segredo por muito tempo, e só pessoas nos altos graus na hierarquia dessas seitas tinham acesso a essas informações, e Doc Marks foi um deles. E ele disse que o plano secreto de Albert Pike para controlar o mundo previa a necessidade de 3 grandes guerras. O plano de Pike era derrubar a velha ordem mundial, baseada no judaísmo e no cristianismo, e estabelecer a nova ordem mundial. No entanto, as guerras previstas por Pike precisavam ser de âmbito mundial, que tivessem reflexo no mundo todo, mesmo porque os princípios judaico-cristãos já haviam alcançado praticamente o mundo todo. A Primeira Guerra Mundial foi planejada para permitir que o governo cesarista da Rússia fosse totalmente derrubado e o novo governo russo fosse ateísta comunista. E a história nos mostra que a Primeira Guerra Mundial atingiu seus objetivos através de Lenin, e a Segunda Guerra Mundial foi prevista para se originar entre a Grã-Bretanha e a Alemanha. E isso de fato aconteceu quando a Alemanha invadiu a Polônia, fazendo com que a Grã-Bretanha declarasse guerra à Alemanha. Mas o principal objetivo da Segunda Guerra Mundial, talvez você não saiba, mas era fortalecer o governo comunista russo, porque o social-comunismo será a base do futuro governo mundial. E não nos esqueçamos que foi por causa desta guerra que a Rússia aparece no cenário geopolítico como uma superpotência. E tudo isso foi apresentado por Albert Pike, décadas antes de acontecer. Já a Terceira Guerra Mundial, planejada por eles, deve acontecer entre o judaísmo e o islamismo. E essa, vamos dizer, profecia é incrível porque, começando pelo fato dela ter sido feita em 1870, quando Israel ainda nem existia como nação. E se você reparar, o socialismo e o comunismo estão assumindo o poder em vários lugares do mundo. Estamos vendo isso agora, aqui na América do Sul. Agora, quer saber se a Terceira Guerra está próxima de acontecer? Observe Israel e o que está acontecendo naquela região, pois o capítulo final está sendo escrito ali. O plano da nova ordem mundial é fazer com que Israel entre em guerra com seus vizinhos árabes, e esse conflito irá se alastrar por todo o mundo. E literalmente, do meio dessa guerra, o anticristo entrará em cena. Agora, o aspecto mais interessante desse plano é que ele se encaixa nas escrituras. Deus previu o juízo dos últimos dias contra os árabes, em várias passagens bíblicas, e que um acordo de paz seria feito entre os judeus e o mundo árabe. E esta é uma das provas de que a grande tribulação não é destinada à igreja, aos vencedores, mas aos judeus e à nação de Israel. Por isso, de certa forma, podemos dar credibilidade à visão de Albert Pike, pois ele diz que do meio da fumaça e da destruição provocadas por essa guerra que está por vir, o líder mundial deles, que nós sabemos quem é, surgirá caminhando triunfantemente, para colocar um fim na guerra e finalmente anunciar as palavras paz e segurança. No entanto, como diz em 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 1, quando as pessoas ouvirem paz e segurança, eis que virá sobre eles uma repentina destruição, pois neste momento começará a grande tribulação. Então, a partir de hoje, observe Israel e os eventos naquela região. O cenário já está armado, o sistema já está pronto, e os planos apresentados por Albert Pike sobre a necessidade de 3 grandes guerras mundiais estão quase no final. Por isso, Jesus disse em Mateus 24, verso 6, que no final haveria guerras e rumores de guerras. E Apocalipse 17, verso 17 diz: porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E para finalizar, eu creio que a igreja, ela vai passar por essa guerra. Ela vai ver a Terceira Guerra acontecer. Eu creio que a igreja será arrebatada durante a guerra, mas antes dela acabar, pois o anticristo está se preparando para aparecer no final dessa guerra. E para ele se manifestar, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus não poderá estar mais na terra. E eu creio que esta guerra servirá como um grande avivamento,
onde milhares de pessoas irão se converter a Cristo, depois de ver as coisas horríveis que irão acontecer por conta dessa batalha. Por isso, esse avivamento que os profetas estão apresentando hoje na internet, eu creio que irá ocorrer por conta dessa última guerra. Bom, se de alguma forma eu contribuir para o seu crescimento neste vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e, claro, deixe o seu comentário. Eu quero saber o que você acha sobre tudo isso. Que Deus te abençoe e até a próxima.